Querido, o tema da mensagem de hoje é a terceira mensagem da série Atos dos Apóstolos. É esse nome aí, Metanoia Church. Nós vamos iniciar agora, nessa terceira mensagem, nós vamos pegar ali a conversão de Saulo, que aí é o tão conhecido apóstolo Paulo, que todo mundo conhece. E nós vamos entrar numa parte de Atos que eu particularmente gosto muito. Então, na semana que vem, nós vamos pregar sobre Cornélio. É uma das mensagens que eu mais gosto de pregar. Eu já preguei acho que umas 2 ou 3 vezes, mas eu sempre tem algo novo. Então, eu já te faço o convite, porque semana que vem vai ser legal. Nós vamos pregar sobre Cornélio. E, querido, o que é metanoia? Metanoia, eu vou ler para vocês aqui. Metanoia significa ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar o novo modo de enxergar a vida, por exemplo. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e conversão do indivíduo para determinada doutrina. Consiste na reinterpretação que a pessoa tem da sua vida, seja moralmente, intelectualmente ou espiritualmente. Para a religião, a metanoia é um processo constante e crescente, que se inicia a partir do momento em que o indivíduo reconhece e aceita a sua fé na doutrina que lhe foi pregada. Já para a psicologia, a metanoia é a mudança do modelo mental do indivíduo, representando um processo de reforma da psique da pessoa. A aprendizagem é a responsável por esta alteração, tanto de modo racional, intelectual, emocional e espiritual. Assim, pode-se dizer que a metanoia é uma transformação profunda do indivíduo, quando este altera sua consciência do mundo, seja expandindo-a ou limitando-a. Etimologicamente, a palavra metanoia se originou a partir do grego metanoien, formado a partir da união de metá, que significa depois, e não sei pronunciar, que significa pensamento e intelecto. Assim, a interpretação literal deste termo seria semelhante a mudar o próprio pensamento. Então, querido, metanoia é o que nós precisamos. Nós sempre precisamos estar num estado mental de metanoia, onde o que a gente viveu ontem já não vale mais. Onde o que a gente viveu na semana passada já não importa mais. Nós já temos uma mente renovada. Esses dias eu sentei para ter um discipulado com o meu pastor. Eu disse para ele, cara, eu não me reconheço da semana passada para essa. Tanta mudança que está acontecendo, tantas coisas que vêm acontecendo, tantas guerras, tantas lutas, tantas coisas que exigem da gente novos pensamentos. Então, de verdade, eu gostaria que todos vivessem esse estado de mudança, esse estado de metanoia. Na última mensagem a gente falou dos primeiros sofrimentos que os apóstolos sofreram. Lembra? O Pedro, João sendo preso lá e depois sendo liberado da prisão. Alguém lembra aí da última pregação? Teve o primeiro milagre. Depois eles foram presos, e aí a treta começa a acontecer. Nós estamos aqui no início, no princípio dessa igreja primitiva. Nós estamos no início dessas, entre aspas, obras que esses apóstolos fizeram, por intermédio do nome de Jesus. Então, na última mensagem, os fariseus, eles forçaram muitas vezes os apóstolos a não fazerem nada em nome de Jesus. Mas eles continuavam. E dessa vez nós vamos ler aqui Atos, vamos começar lendo Atos capítulo 6, verso 1. Atos 6, 1 diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus
a fim de servir às mesas. O que estava acontecendo aqui, igreja? Eles estavam tendo mais coisas para fazer do que eles podiam. Tinha pouca gente para executar e muita gente para alcançar. Esse era o início da igreja. Até hoje é assim. Até hoje a igreja continua do mesmo jeito. Muita coisa para fazer e pouca gente para executar. É só tu analisar. E eu não estou falando de igrejas pequenas, eu estou falando de ministérios grandes, que tem 5 mil, 10 mil membros. Imagina uma igreja que tem 10 mil membros hoje, que não é difícil de achar. Pega uma igreja grande. A igreja da cidade lá de São José dos Campos tem 15 mil membros. Pessoas servindo, talvez não junta 300. Pô, mas tem 300 pessoas servindo. Mas, gente, quem está no banco tem que entender que não precisa passar a vida inteira no banco. Deus não te chamou para esquentar banco de igreja. Ah, mas eu quero fazer alguma coisa, então descobre, começa fazendo. E aí no meio do caminho tu vai descobrir o que tem que fazer. Mas eu não sei o meu propósito, não sei o meu chamado. O propósito e o chamado de Deus, nós só vamos descobrir caminhando com Ele. Ele não vai te entregar todo o mapa completo e te entregar um convite. Alexandre, tu tem que pregar a palavra lá na Angola. Papel timbrado, assinado em cartório. Não, ele não vai dizer isso. Primeiro tu te move, primeiro tu começa a caminhar com ele. E no meio do caminho ele vai te explicando. Então eles estavam com pouca gente para executar. Eles tinham que distribuir alimentos. Essa era uma das principais funções deles. Só que eles estavam deixando de ter o ensino da palavra para entregar alimento. Então eles pararam e pensaram, bom, já que tem pouca gente, já que a gente precisa pregar a palavra e a gente precisa continuar entregando alimento, vamos fazer o seguinte, vamos achar mais gente para fazer e a gente entrega a função de entregar alimentos para eles e nós vamos continuar se dedicando ao ministério da palavra. E aí no verso 13 ele diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Esse era o requisito para ser aceito na Metanoia Church lá, na igreja do Pedrão lá. Bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Bom testemunho, ser uma pessoa íntegra, ter caráter, cheio do Espírito, ter comunhão com Deus e sabedoria, ler, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. É isso, sabedoria, buscar conhecimento. É pedir para Deus também derramar sabedoria sobre nós. Porque o Espírito Santo capacita, queridos. Vocês podem achar que não, mas o Espírito Santo te capacita. Ah, mas eu preciso fazer um seminário teológico. É legal, vai agregar, mas não te apoia em seminário teológico, que não vale para nada. Se tu te apoiar nele, ele não vale para nada. Quantos formados em teologia que acham que são ungidos e na verdade não são? Ser formado em teologia não muda nada na tua vida. O que vai mudar é se o óleo está escorrendo sobre a tua cabeça. Porque daí todas essas outras coisas serão acrescentadas. Então escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Imposição de mãos. É isso aqui que nós fizemos agora há pouco com a Lilian aqui. Imposição de mãos é o quê? Transferência de unção. Mas cuidado em quem adora colocar a mão na cabeça de todo mundo. Cuidado em quem vocês deixam colocar a mão. Quem coloca a mão na cabeça de vocês? Porque às vezes tem um cara que é satanista
e ele está lá infiltrado no meio da igreja, ele está colocando a mão. Eu já participei de um ministério, de uma grande igreja aqui da cidade, que eles descobriram um satanista, que era diácono. E aí no final do culto, chamava todo mundo para frente do altar ali, e o cara ia lá, metendo a mão. Aí eles colocaram uma regra: só o pastor pode colocar a mão, só o pastor pode impor as mãos na cabeça de alguém. Porque, não sei se vocês sabem, mas antigamente, antes de sacrificar o animal lá para o holocausto, se colocava as mãos na cabeça do animal para transferir todas as porcarias que tu fez para o animal, antes de sacrificar ele. Ah, não, mas o mundo é outro. Não, o mundo não é outro. Isso representa muito. Imposição de mãos representa muito, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Amém? Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era aquele cara onde ele passava, todo mundo ficava apavorado. Como que um cara pode ter tanta sabedoria? Como que um cara pode ser tão cheio do Espírito Santo? Às vezes, querido, tu está pedindo as coisas erradas para Deus. Às vezes tu está pedindo conhecimento, e às vezes tu só precisa ser cheio do Espírito Santo. Às vezes tu está pedindo coisas que não tem nem condições de tu receber, mas tu deveria estar pedindo: Senhor, me enche. Senhor, coloca o teu Espírito sobre mim, derrama o teu Espírito sobre a minha carne. Vocês estão aqui? Amém? Então Estevão, um cara cheio do Espírito Santo, ele já nos mostra o que vai acontecer contigo se tu for cheio do Espírito Santo. Vai ter treta. Quer fazer a obra de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, quer orar e as pessoas serem curadas? Eu acredito que Deus pode te dar esse poder. Mas tu está preparado para suportar as tretas? Está preparado para suportar a humilhação? Está preparado para suportar a desonra? Se não estiver preparado, querido, não vai rolar. Não vai dar certo. No verso 11 diz assim: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Criaram calúnia contra Estevão. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Toda vez que tu vai pedir para ser cheio do Espírito Santo, tu tem que estar pronto para aguentar as calúnias. Toda vez que tu vai pedir a unção do Espírito Santo, vai pedir para fazer a obra de Deus, pode ter certeza, vai haver calúnia, vai haver gente falando besteira a teu respeito. E se tu não estiver pronto para isso, tu não vai para o próximo nível, esquece. Não vai acontecer. E lá em Atos capítulo 7, verso 1 diz assim: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã,
e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí, querido, o restante do capítulo 7, Estevão vai pregar, vai dar uma aula de teologia para esses caras. Que nem os apóstolos lá na prisão querendo converter os guardas. Esse cara, depois vocês lêem em casa, porque se eu for ler aqui tudo, é muita coisa. E ele vai contar a história de Abraão até Salomão. Ele vai dar uma pincelada total. Abraão fez isso, e depois Isaac, depois isso, blá, 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 blá. Ele contou a história para os caras. Ele pregou para os caras toda a história. Ele deu uma aula de teologia. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacitava ele para isso. E aí nós vamos pular lá para o versículo 51. Do verso 3 até o verso 50, ele pregou para os caras. Ele contou toda a história. E provavelmente não faz sentido eu trazer aqui, porque vocês já conhecem essa história. Verso 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Primeiro, ele pregou para os caras, agora vem a exortação, agora vem pregar o arrependimento. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Verso 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Cara, esse cara era um cara de fibra. Esse cara tinha fibra para bater contra. Então, querido, Estevão, ele teve um capítulo da Bíblia, só falando dele. Mas é um dos capítulos, 1 ou 2 capítulos ali, de um livro que teve 28 capítulos, só teve 1 ou 2 falando dele. Mas as marcas que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, são muito maiores do que alguns livros inteiros. Verso 55 diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, de novo, sempre é frisado que ele é cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. O que Estevão nos ensina com essa passagem é que todo mundo que quer ver os céus abertos vai ter que estar pronto para tomar uma pedrada. Quer ver os céus abertos sobre a tua casa? Quer ver os céus abertos sobre a tua família? Esteja pronto para suportar as pedradas. Porque a hora que o céu abriu, a pedra comeu. Quer ter céu aberto? Segura a pedrada que vai vir pedrada. Não é se vai vir pedrada, é quando vai vir a pedrada. Então não sejamos hipócritas de pregar um evangelho de fariseus aí, não fazendo relação com a música. Mas não sejamos hipócritas de um evangelho que só te pregam que Deus vai te exaltar. E Deus não vai te exaltar, querido. Ai, Deus vai te honrar. Não, Deus não vai te honrar. Não vai ser assim. Na maioria das vezes é pedrada em cima de pedrada, é calúnia, é difamação, é desonra. E aí, está pronto mesmo? Ou vai ficar esperando? Ou vai ficar olhando os outros abrirem os céus? Nós temos 2 opções nessa manhã. Nós só temos a opção de escolher o lado de quem vai querer ver os céus abertos e a opção de quem vai ficar olhando o céu aberto de outra pessoa. Porque quando o céu abre
nós temos a revelação de quem Ele é. Quando o céu se abriu, ele viu Jesus sentado à direita de Deus, à direita do trono de Deus. Ou ele viu ali Jesus de pé, à direita de Deus. Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Isso é revelação pura. Dá um travesseiro ali pro irmão. Quer um travesseiro aí, meu? Isso é revelação, queridos. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. As testemunhas deixaram o manto dele. Depois que ele foi apedrejado, tiraram o manto dele e jogaram aos pés de um cara lá. Bem parecido com Elias e Eliseu, um jogando a capa para cima do outro, e aí vambora, e passa a unção e vambora. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Acabou a história de Estevão. Mas ele nos mostra que vale a pena sofrer pelo Evangelho. Ele nos mostra que vale a pena tomar pedrada por causa do Evangelho. E ainda no final ele repetiu ainda o mesmo modus operandi de Jesus. Sendo apedrejado, sendo morto ali, perdoa os caras do pecado. Amém? Nós vamos lá para Atos capítulo 8, verso 1. Diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era o cara que ia lá, perseguia, prendia, matava cristão. Esse cara perseguia todo tipo de manifestação a favor de Jesus. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Saulo era aquele tipo de cara que era totalmente contra tudo de Deus. De Deus não, de Jesus. Saulo, ele, de perseguidor, vocês vão ver que começa a história dele agora, na conversão dele, na conversão de Saulo. Só que os apóstolos, o que eles fizeram quando começou a perseguição? Eles se dispersaram. Porque tudo que está junto é mais fácil de atacar. Tudo que está junto, o pessoal que está junto lá, pega 10 caras. Tiver que dar tiro em 10 pessoas junto, é bem mais fácil do que se os 10 saírem, um para cada canto, se socar dentro do mato, alguma coisa. Isso é tática de guerra. É melhor dispersar às vezes do que estar todo mundo junto. E os apóstolos se dispersaram. Então diz aqui que eles pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então eles vão dar linha, porque o cara está matando geral, o cara está prendendo geral. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Muda para mim aí a tradução da Bíblia. Pode colocar ACF. Nós vamos ler em Almeida agora aqui. E nós vamos lá para Atos capítulo 9, verso 1.
Deu aí? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E eu pedi para trocar a tradução da Bíblia, porque só na Almeida e na King James tem esse restante desse versículo, que diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está aí? Tá, né? Então, querido, convém primeiro entender o significado de recalcitrar. Significa confrontar, resistir, e aguilhão era uma espécie de espeto de ferro, de bronze ou até de prata, com o qual os carroceiros cutucavam o gado para puxar a carroça. Porém, quando o boi era muito bravo e se debatia contra os aguilhões, ele acabava se ferindo. Saulo era como esse boi bravo, que estava lutando contra algo que para ele era errado. Como um boi bravo, ele lutava contra a nova religião que estava surgindo. Porém, Jesus estava lhe ensinando que não adiantaria ele lutar contra aquele aguilhão, pois seria mais forte do que ele. Quem sabe se Saulo, considerando os seus pensamentos, talvez já não tivesse alguma dúvida acerca da autenticidade divina daquela nova religião? A dúvida que paira na cabeça de muitos estudiosos é por que a parte sublinhada não aparece nas versões mais atuais da Bíblia. Façamos uma crítica textual. Essa parte aparece nas versões mais tradicionais e renomadas: Almeida, Revista Corrigida, King James inglesa e Reina Valera na espanhola. Não aparecendo nas mais atuais, Almeida, Revista e Atualizada, e na NVI, nova versão internacional. O que ocorreu foi o seguinte: ao serem editados as novas versões, essa parte não entrou por não se encontrar nos manuscritos gregos. O pequeno erro aconteceu porque o texto usado para as traduções mais tradicionais de Almeida, King James e Reina Valera foi o de Erasmo de Roterdã, em grego. E como Erasmo não dispunha de todo o texto em grego, ele usou parte do texto em latim. Então, querido, aqui vai um conselho para ti. Tenha a maior quantidade de versões possíveis da Bíblia. E quando tu for estudar a Bíblia, estude em versões diferentes. Leia um trecho bíblico e leia ele novamente em outra tradução. Às vezes a história parece completamente diferente. Não fique só na NVI. A NVI ainda, por mais que seja uma linguagem atual, ela é muito limitada. Então, se a gente optar por ler Bíblias como Almeida, é difícil? É, mais difícil. Almeida Corrigida, fiel, é mais difícil, mas é uma das melhores. É a mais fiel, realmente, aos manuscritos originais. Mas, querido, isso é um recorte que eu queria fazer, mas o pensamento que eu quero trazer para vocês hoje é o que Paulo viu quando caiu do cavalo. O que Paulo ouviu realmente quando caiu do cavalo? E eu te faço mais uma pergunta: até quando a gente vai continuar tendo as mesmas atitudes, sendo que um dia nós podemos estar caindo do cavalo também? Será que a gente não precisa de uma metanoia também, assim como Saulo teve, caindo do cavalo? Assim como Saulo encontrou Jesus no caminho de Damasco? Não espera cair do cavalo, querido. Às vezes a gente espera cair do cavalo para depois mudar as coisas na nossa vida. Não espera. Porque é mais custoso, dói mais, é mais difícil. E aí Atos capítulo 9, peraí que eu... Deixa eu ver, tá aqui.
Tá, vamos lá. E aí, queridos, a gente vem com outro detalhe curioso aqui, que muita gente fala e está falando besteira. Vocês já ouviram falar que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muitos pregadores falar. Deus mudou quando houve o encontro de Jesus com Saulo, o nome dele foi mudado, Deus mudou. Não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é uma mentira. Saulo passou para Paulo quando ele mudou a cidadania dele. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez uma pesquisa para conseguir a nossa cidadania italiana. E o nosso antepassado lá italiano, lá na Itália, ele se chamava Mose. Era um nome assim, Mose. Mose Bigliardi. Só que quando ele desembarcou no Brasil, quando ele foi fazer a cidadania dele brasileira, colocaram o nome de Moisés. Foi exatamente o que aconteceu de Saulo para Paulo. Não foi Deus que mudou o nome dele. Só que na primeira viagem missionária, ele estava indo para um lugar que não falava hebraico, mas falava grego. Então Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Então quando falarem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, não é verdade. Isso é uma questão de cidadania. E nós vamos lá para Atos capítulo 9, verso 6, que diz assim: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Os caras pensaram: esse cara é maluco, está falando com além. O cara está falando sozinho, esse cara tem que internar esse cara. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E ficou cego. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para tornar-se ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quantos têm orgulho em padecer pelo nome de Jesus? Porque se tu quer fazer a obra, quer subir aqui no altar, nossa, é legal, tu toca um instrumento aqui todo domingo, é bonitinho e tal, todo mundo me vê aqui. Mas se eu não estou preparado para levar pedrada, se eu não estou preparado para padecer em nome de Jesus, eu não sou digno de subir aqui. Pode parecer pesado isso que eu estou falando, mas todos os heróis da fé, todos aqueles que foram lembrados na galeria dos heróis da fé, todos eles passaram por grandes provas. Todos eles padeceram e muito. Então não adianta querer ser lembrado lá na frente, ser conhecido por Jesus sem te entregar realmente para as pedradas. Porque não me importa o que falam a meu respeito aqui embaixo. O que importa é quando eu chegar lá, se eu vou ser conhecido ou vou ser desconhecido. Vocês já pararam para pensar isso? Quando vocês chegarem lá em cima, Jesus vai olhar para ti e vai dizer: servo bom e fiel, ou ele vai dizer: afasta de mim, eu não te conheço? Mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Afasta de mim que eu não te conheço.
Se isso não faz tu repensar a tua realidade atual, não sei o que vai fazer. O que nós estamos construindo aqui embaixo é para nós? É para a gente ser conhecido ou é para a gente ser conhecido por Deus? Porque a partir do momento que eu entro numa ideia de que eu preciso construir algo para ser conhecido por Jesus, a opinião dos outros não me importa. O que os outros estão achando, o problema é deles. O que Jesus está achando da tua vida? Já perguntou isso? Já teve a coragem de perguntar para Deus o que Ele acha de ti? Será que Ele está te aprovando? Ou será que Ele está te reprovando? Ah, mas Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Não, fazer a obra não quer dizer nada, não é pré-requisito para nada. Esquece. Está aqui todo domingo, pior ainda. Não quer dizer nada. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, de novo, imposição de mãos. Disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E tendo comida, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam, atônitos, diziam: não é este que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Entenderam, né? Foi cheio do Espírito Santo. Impuseram as mãos sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. O que acontece depois? Pedrada. Ele saiu do lugar de perseguidor e agora ele está sendo perseguido pelo nome de Jesus. Por quê? Eu vou mostrar para ele quanto é bom padecer pelo meu nome. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como que no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Pode vir o louvor. Não sei se vai... Querido, a reflexão que nós queremos te trazer nessa manhã. Será que tu precisa de uma metanoia na tua vida? Será que tu precisa mudar o teu pensamento? Será que tu precisa mudar a tua mente? Não há como haver uma metanoia, não há como haver uma mudança completa de pensamento, de comportamento, se a gente não tiver
um encontro genuíno com Ele. Se a gente não tiver um encontro genuíno com Jesus. Talvez o que está te faltando é mais secreto. Talvez o que está te faltando é mais intimidade com Ele. Para que os céus se abram. Paulo estava cansado da vida que estava levando. Essa é a verdade. E até que ele caiu do cavalo. Assim como eu também caí do cavalo há 2, 3 anos atrás, quando eu me converti, que eu também caí do cavalo, eu tive uma experiência com Deus. Mas eu estava cansado da minha vida. Eu estava cansado da vida que eu estava levando. E se a gente não estiver inconformado também com a nossa situação atual, nós nunca vamos crescer. Nós nunca vamos sair do lugar. Então, querido, se eu posso te dar um conselho nessa manhã, seja um inconformado. Vamos lá, querido? Seja um inconformado, não aceite a situação atual. Por mais que esteja ruim, não seja conformado com as coisas que o inimigo está tentando levantar contra a tua vida. Não se conforme com os ataques. Quando o povo hebreu estava indo lá, chegando no Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não verão mais. Quer dizer que então uma metanoia vai me tirar de todas as tretas? Não, vai vir tretas diferentes. Vai vir inimigos diferentes. O inimigo nunca vai deixar de se levantar. Só que vai ter coisas diferentes. Há quantos anos a gente está, às vezes, brigando por uma coisa que já até passou? E a gente está dando crédito ao inimigo. O diabo deve estar até falando, eu não tenho nada a ver com isso aí, cara. Isso é coisa da tua cabeça. Tudo de mal é coisa do inimigo. E tudo de bom é coisa de Deus. Não, tira isso da tua cabeça. Nem tudo que está dando certo é de Deus. E as coisas estarem dando certo não é uma aprovação de Deus. Não quer dizer que está dando certo, que é Deus que está no meio, não. Às vezes está dando certo por tua conta, por tua força. Fica de pé, querido. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas sementes que o Senhor depositou em nosso coração nessa manhã. Nós declaramos em nome de Jesus que nós queremos, Pai. Nós queremos uma metanoia em nossa mente. Mas essa metanoia que só o Senhor pode proporcionar. Então, Jesus, nós estamos prontos, nós estamos ansiando por um renovo, Pai. Venha com teu santo poder sobre as nossas cabeças nessa manhã. Nós declaramos que nós ouvimos a tua palavra e nós cremos nela, porque a tua palavra é viva, a revelação do teu Espírito é viva. Está sempre falando aos nossos ouvidos. Então, obrigado, Jesus. Faz com que a gente se torne cada vez mais conhecido por Ti e não pelos homens. Faz com que a gente se torne cada vez mais aprovado por Ti e não pelos homens. Transforma o nosso coração, transforma a nossa alma, Jesus. Nós te pedimos, toma conta de todos os espaços vazios que tem em nosso coração. Nós abrimos nosso coração a Ti nessa manhã.
para engrandecer o teu santo nome, para engrandecer aquele que é único, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, Jesus, nós te pedimos que essa palavra não fique em vão, que essa palavra encontre morada em nossos corações, encontre morada em nossa mente durante a semana, que o teu Espírito Santo vá ministrando para a gente, enquanto nós vamos para casa, enquanto nós vamos para o nosso trabalho, que essa palavra crie frutos, que essa palavra dê frutos viçosos, para que a gente possa ser cada vez mais parecido contigo, Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Nós ansiamos mais de Ti, Jesus. Novos níveis, novas profundidades em Ti, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais se mostrar para nós, no nosso secreto, Jesus. Que o Senhor cause um alvoroço no nosso secreto nessa semana. Que a gente possa provar e receber da Tua glória lá no nosso secreto. Transforma, Pai. Toca os nossos filhos, toca os nossos cônjuges, toca os nossos parentes, os nossos pais. Que a Tua glória transforme tudo aquilo que não é Teu. Que a Tua glória denuncie tudo aquilo que não é Teu, Jesus. Nós sabemos que o Teu fogo, o fogo santo, Ele queima tudo aquilo que não é Teu, tudo que não provém de Ti. Então, Pai, nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais de Ti, nós queremos aprender contigo, nós queremos ser parecidos contigo, Pai. É assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Que nessa semana Deus te acompanhe, que Deus te abençoe, que Deus te surpreenda, que Deus se mostre para ti no teu secreto, que nessa semana tu presencie sinais e maravilhas, que os anjos do Senhor te acompanhem até a tua casa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você e com toda a igreja, para todo sempre. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser. Valeu!